Eu converso agora com Juliana Kiepe, ela é médica, dermatologista. Nós vamos falar de um assunto muito interessante. Olá, Juliana, tudo bem? Tudo bom, Magali? Tudo ótimo. Vamos lá, vamos falar de um assunto que eu particularmente acho que é bastante interessante. Vamos falar de procedimentos estéticos e padrão de beleza. É verdade que a dermatologia se aproxima cada vez mais de procedimentos menos invasivos e do resgate do padrão de beleza antigo? Magali, na minha opinião, o que tem acontecido hoje é exatamente esse resgate do natural e do belo, que os egípcios e gregos eles já estudavam há muitos anos as proporções faciais desde a antiguidade, e hoje eu tenho percebido, e os estudos científicos, tudo está sendo muito voltado para o natural e para o belo. Então os procedimentos dermatológicos eles estão priorizando a individualidade da pessoa. E de que forma que isso é possível? Existe um estudo desse padrão de beleza? Como é que isso funciona? Então, a técnica do preenchimento facial que ela está se modificando. O produto, ele também tem se aprimorado, mas a gente continua usando o ácido hialurônico, que é um produto muito seguro e reabsorvível. O que está acontecendo é que o modo de você fazer o preenchimento hoje, você foca muito numa simetria facial. O rosto, por exemplo, ele é dividido em 3 terços. O terço superior ele vai da raiz do cabelo à glabela. O terço médio, a glabela é aquela entre a sobrancelha, né? Entre as sobrancelhas e o fim do nariz. E o terço inferior é do nariz ao queixo. Esses 3 terços, quando eles são simétricos, são 3 partes iguais, o rosto da mulher ele é mais bonito, ele é mais simétrico. E às vezes você vê uma mulher que nem tem os traços tão finos, não tem um nariz bonito, não tem um olhar bonito, mas ela é bonita. Às vezes isso é por causa da simetria facial. E aí o que tem de mais novo nisso, nessa busca pela simetria facial, que os estudos estão falando recentemente, que eu já estou fazendo, é uma técnica que você coloca pontos estruturais, ele cria uma sustentação que a gente vai perdendo com o envelhecimento. Com o envelhecimento a gente vai tendo uma reabsorção óssea e flacidez. E aí tem pontos estruturais, por exemplo, aqui na bochecha, no alto da bochecha, que ele consegue dar um liftingzinho no rosto da paciente. Claro que quanto antes, melhor. Quanto antes você começar a se tratar, no início do processo do envelhecimento, melhor você envelhece. Mas o que hoje do preenchimento facial mudou muito, é que não se coloca mais aquele excesso de bochecha, preenchimento de sulco em excesso, não é mais o olhar do médico, é um olhar mais técnico, com proporções faciais, com estudo pela régua, com análise das sombras da paciente, e aí você faz um preenchimento, fica mais bonito e ninguém percebe o que foi. Então a gente pode dizer que isso é o que tem de mais moderno em procedimentos estéticos para o rosto da mulher? O MD Codes é o que tem de mais moderno hoje, né? É uma técnica de preenchimento em pontos estruturais que criam ou recriam o que a gente foi perdendo com o tempo, como se fosse uma sustentação. É ponto de aplicação do ácido hialurônico que vai ajudar na sustentação da face de uma forma mais natural. Isso é o que tem de mais novo hoje no rejuvenescimento facial. Ou seja, é uma novidade dentro do que já se fazia com o ácido hialurônico, é isso? É uma novidade completamente diferente do que já se fazia com o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, antigamente, ele preenchia muito as rugas, as linhas. Hoje a gente cria pontos de sustentação para melhorar a linha. Então, às vezes, a gente coloca o ácido hialurônico num ponto que vai fazer uma sustentação e que vai melhorar uma linha que está longe daquele ponto. Como se criasse não posso falar fio, mas é como se criasse um vetor de sustentação. Isso é completamente novo e completamente diferente do que sempre foi feito. Você falou em régua e a gente fala muito na questão da harmonização, né? Existem aí também esses estudos, eu li alguns artigos sobre isso. E é utilizada mesmo a matemática para encontrar aí essa conexão com a beleza? Então, são linhas matemáticas. Eu gosto muito de usar a régua. Com a régua na mão, eu consigo convencer, por exemplo, uma paciente que tem um lábio fino, que se colocar volume demais, mudar o padrão aqui na lateral, né, no perfil dela. O lábio ele tem que estar em harmonia com o queixo e com o nariz. E aí isso é medido pela régua. O lábio inferior ele tem quase que encostar na régua, quando você coloca uma reguinha entre o nariz e o queixo. Se o lábio dela inferior passar dessa régua e mesmo assim ela tiver lábio fino, a gente não consegue fazer o preenchimento. Não vai ficar um preenchimento bonito quando ela tiver de perfil. E tudo isso é estudado, é matemática, é pura matemática. E as pacientes, doutora Juliana,
né? Elas conseguem compreender que é necessária essa harmonia, ou algumas pacientes estão sempre pedindo um pouquinho mais, estão querendo ir além, e que esse além pode, em muitos casos, sair dessa harmonização? Então, Magali, quando você conversa antes do procedimento, tem um tempo de consulta e você explica tudo para a paciente, até porque o resultado é mais natural. Mas para mim o natural é belo e às vezes para a paciente não é. Então você tem que diminuir a expectativa dela e sua, porque eu quero um resultado natural e hoje a tendência é um resultado natural. Envelhecimento é bonito, você envelhecer bem é lindo. Então realmente com a régua a gente consegue conversar melhor e aí tem que ter um acordo, né, entre as duas. Mas você explicando o porquê não ou porquê sim, é muito mais fácil da compreensão, porque é difícil para o paciente, às vezes, entender até o procedimento, o que vai acontecer. Quando você está pensando em pontos de sustentação que respeitam uma simetria facial, é uma coisa difícil de entender. Mas eu acho que um bom diálogo resolve tudo. Nós estamos conversando com Juliana Kiepe, ela é médica dermatologista. Doutora Juliana, mais uma questão que eu estava pensando aqui enquanto você falava desses detalhes, da questão da harmonização. Esses procedimentos, eles respeitam o padrão de cada um, a genética da face de cada um. Isso tudo é levado em consideração para se conseguir um resultado mais harmônico? Sem dúvida, por isso que essa simetria facial, a proporção facial, ela é estudada individualmente. Exatamente o que tem mudado hoje no preenchimento é que você não usa mais uma seringa para o sulco, 2 seringas para a bochecha. Hoje você pode pegar uma seringa ou 2 seringas e distribuir no rosto todo. São pontos estruturais de sustentação e individualizados. Cada paciente tem uma indicação diferente da outra. Então, para cada paciente vai ser realizado um procedimento diferente? Exatamente. Às vezes usando até o mesmo preenchimento, o mesmo tipo de ácido hialurônico, mas em pontos diferentes. Interessante essa questão de voltar para os tempos egípcios e gregos para se encontrar aí, para buscar esse padrão mais natural de beleza. Isso é relativamente novo? Esses estudos já existiam? Ou agora que se percebeu que o antigo padrão de beleza é um padrão realmente mais harmônico e mais bonito do que aquele excesso de procedimento no rosto? Eu acho que a gente está vivendo uma fase cíclica, né? Há uns 2 anos começou uma técnica de toxina botulínica que era chamada de Nefertiti, que são os pontos de aplicação aqui no contorno da mandíbula, porque era a rainha do Egito que tinha um rosto perfeito e simétrico, com o contorno da mandíbula perfeito. Com a toxina botulínica já estavam tentando resgatar a antiguidade. E aí, desse ano para cá, eles começaram com um preenchimento, a rever as técnicas de preenchimento, porque estavam fugindo um pouco da harmonia da paciente. Tinham pessoas que estavam preenchendo demais ou insatisfeitas com resultados, e aí houve esse resgate do padrão de beleza. Há uns 2 anos com a toxina botulínica e muito recentemente com o preenchimento. Exatamente o resgate de beleza antiga, que é o natural, o belo, é natural. Isso significa que as mulheres vão envelhecer melhor, que a gente vai enxergar daqui para frente cada vez mais as mulheres com rostos mais harmônicos? É o que eu pretendo, que todas nós pretendemos, né, Magali? Porque com o envelhecimento a gente vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo estruturas na pele. Hoje estão estudando muito a anatomia do envelhecimento, a gente tem reabsorção óssea, a gente tem depósito de gordura em áreas indesejadas e, sem dúvida, tratando e prevenindo, quanto antes melhor, a gente vai envelhecer muito melhor. Envelhecer com o processo natural do envelhecimento, mas bonitas. Eu acho que lindo uma mulher de 50 anos bem cuidada, sem estar esticada ou preenchida demais. Então, quanto menos invasivo, melhor, e menos vai ser sempre mais. Exatamente. Eu gosto dessa frase. Menos é mais. Nós conversamos com Juliana Kiepe, ela é médica dermatologista. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações, pelas novidades, e a gente espera mesmo, acho que é o sonho de toda mulher, é envelhecer com harmonia, bonita, mas com harmonia. Obrigada, Juliana. Obrigada, foi um grande prazer. E um feliz ano novo para você. Para vocês também. Um beijo para todos.